Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Esther Sartori, psicanalista, e hoje a gente vai falar sobre um tema espetacular, pouco falado, pouco conhecido, mas é um tema fundamental para a gente compreender as relações entre pais, filhos, mães, sociedade, enfim. Nós vamos falar sobre o narcisismo. Vamos falar sobre, em particular, a mãe narcisista. Olha que é legal isso, hein? Então, claro, antes de começar, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu tenho certeza de que você vai colaborar com muitas famílias e muitas mães. Gostou do tema? Vem ouvir. Bom, eu adoro falar sobre esse tema, Lili, mas eu gosto de trazer uma reflexão mitológica. Olha como eu tô chique hoje, hein? Falar do mito do Narciso, porque olha que interessante, né? Todo mundo fala, e o mito também fala, que Narciso morreu afogado, abraçando a sua própria imagem. Mas quem é que fala do lago? O lago também morre de tristeza, gente. Ele morre de tristeza porque ele passa a refletir só a imagem do Narciso. E sabe, ele deixa de ser ele para refletir a imagem que está sendo colocada, às vezes imposta. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque falar sobre o narcisismo é falar exatamente sobre essa relação. Em que momento os nossos filhos deixam de ser eles mesmos, passam a ser o lago, né? Para poder atender o desejo e a vontade dos pais. Será que isso, de fato, não faz com que o desejo do outro seja muito mais importante do que o nosso? Pois é, nós vamos falar sobre essa relação, o narcisismo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma especialista nesse assunto, a psicóloga Liliane Balan. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Eu adoro, já falei isso para você, eu adoro quando você vem, eu adoro sua paz, a sua calma quando você fala, a sua assertividade. Na verdade, adoraria ter a Lili todas as vezes no meu programa, viu? Todas as vezes aqui no programa, não, no podcast. Bem-vinda, Lili. Fala de você um pouquinho, que eu adoro. Obrigada mais uma vez pelo convite. Já tô aqui brincando que eu tô virando sócia do podcast da Esther. Acho que é a quarta vez que eu participo, terceira, quarta, não me lembro, pode vir enfim, sempre. né? Adoro. Mas eu gosto muito de estar aqui também. Você sabe que eu te admiro demais. Muito Temos obrigada. uma relação aí muito bacana, né? E é um tema muito desafiador, né, Esther? Você falou aí que eu sou especialista. Nossa, gente, me senti agora com isso. Mas é um tema que está mais presente do que eu gostaria no consultório, né? Tanto com mães, que às vezes eu consigo identificar que estão fazendo esse papel, quanto com os filhos, né? Que, como você bem disse, que como os lagos, eles acabam sendo vítimas, né? Dessa condição narcísica aí. Então, bom, me apresentar primeiro, né? Isso. Eu sou a Liliane Balan, como a Esther disse, sou psicóloga, sou mãe da Luísa de 10 anos, do Pedro de 5 anos, casada, sou proprietária do Espaço Tríade, que é um espaço terapêutico aqui em Indaiatuba, e ali dentro do meu trabalho, que já tem, acho que uns 16 anos, Esther, de consultório clínico, esse foi um tema já bem presente. Infelizmente tem muita dúvida, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar a gravação que tem música, né, que fala sobre, então é um tema que está presente na sociedade, né, como um todo. Então vamos abordar aí, vai ser muito legal o papo de hoje. Eu tô achando ótimo. Sabe por quê, Lili? A grande verdade é essa mesmo, né? A palavra narcisismo, ela tem aparecido em todos os contextos, nas redes sociais, nas casas, nas famílias, mas na clínica ela toma uma outra conotação. Então o significado passa a ser o significado mais amplo, né? E às vezes muito mais direcionado. Então, para que a gente possa entender o que é o narcisismo,
qual que é? O que é e qual que é a do narcisismo, O que é, então, né? Uhum. Bom, Esther, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre esse tema é que não é um tema, assim, para estar na boca de todo mundo, né? Como já está, infelizmente. Exatamente. Acho que como a gente vê hoje... essa repercussão, né, da comunicação, da internet, de todas as vias chegando em todos os lugares, e da livre expressão, que é, né, particularmente uma coisa muito boa, eu acho, mas que a gente tem que tomar cuidado com o que se fala, né? Então, diante desse contexto todo, a gente precisa lembrar que o narcisismo ele é um transtorno de personalidade. Então, a gente está falando de uma categoria de doença mental, né? Eu acho que a gente precisa lembrar desse termo, assim, que é pesado, eu nem gosto muito de utilizar, mas é um transtorno, né, de personalidade. Exato. Então, ele não é tão presente, assim, nas pessoas quanto as pessoas pensam, né? Não é todo mundo, gente, que tem um transtorno de personalidade, né? Claro, é um transtorno hoje realmente mais comum, né? A gente tem percebido esse aumento, enfim. Mas eu costumo brincar, Esther, com o pessoal da saúde mental, né? Com psiquiatras, outras pessoas, que é até difícil a gente fechar diagnóstico de narcisismo. Porque eles são tão bons, eles não chegam no consultório. Né? Eles não vão procurar ajuda. Então, a gente fica mais, geralmente, né, com o trabalho com quem está junto, né? Com essa rede, com a família, com quem sofre as consequências desse transtorno, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A gente está falando de um transtorno que tem as suas características específicas e a gente vai falar aqui hoje sobre alguns deles, né? Eu brinquei, Esther, não vou falar de todos, senão a gente vai ficar aqui 12 horas, né? Gravando esse podcast. Mas, e aí o que acontece? Todos nós, absolutamente todas as pessoas, têm traços dos transtornos de personalidade existentes. Então, o transtorno narcisista é um dos tipos. Então, a gente tem vários outros transtornos. Então, a gente pode falar do transtorno borderline, que também está sendo super falado hoje em dia. A gente pode falar de um transtorno passivo-agressivo, de um transtorno... Da psicopatia, né? Então, tem vários outros transtornos. Tem o transtorno histriônico, enfim. Então, não vamos fechar só nisso, né? Só na questão narcisista. Mas, sim, quando pensamos, né, nos narcisistas, nessas pessoas, a gente está, sim, falando de pessoas que são muito grandiosas, né? Então tem essa questão, né, de tudo para mim é mais importante, comigo é mais importante. Essas pessoas têm uma tendência mais egoísta, de fato, né? Então de se olhar em primeiro lugar, menos empática, Então aqui é a principal característica, a gente vai guardar isso quando a gente for falar das mães, né? Aqui é a principal característica desse traço que deixa essa sequela para os filhos, no final das contas, né? Essa falta de empatia, né? Então, o meu é mais importante, o que você pensa, o que você sente não é tão importante assim, né? A gente fala também, Esther, de pessoas que muitas vezes elas têm até uma certa persecutoriedade, sabe? Em relação a... Estão olhando para mim, essa pessoa me inveja, Exatamente. né? Eu sou digno, enfim, de inveja, porque a minha vida é muito importante, a minha vida é muito interessante. E é engraçado que quando a gente fala nesses termos, todo mundo conhece alguém assim? Claro. Né? A frase, quer ser eu. Exato. Essa pessoa quer ser eu. Mas você viu por que ela quer ser você? Porque ela quer ser eu. Eu vejo... Sim. Em pequenas ações, por exemplo, se eu compro um sapato, ela compra o sapato. Mas o meu sapato é sempre melhor do que o sapato dela, porque a minha condição é melhor de escolha, eu tenho mais gosto. Ela não tem gosto. Eu escuto isso assim, com muita constantemente, né? Constantemente, né? E esse comportamento arrogante, ele é muito típico, inclusive, de pessoas que não têm o transtorno narcisista. Então, lembrando, nós podemos ter traços, mas não fechar os critérios diagnósticos. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, um traço ou outro, todo mundo tem. Aquela frase também que é célebre, né, do narcisista, com quem você acha que você está falando? Você sabe com quem você está falando, né? Esse perfil também é muito claro, mas só narcisistas falam isso? Não, autoritários também. Sim. Nós vimos isso em tantos movimentos da política brasileira, né? Tantos movimentos, né? Na própria sociedade. Então,
Exato. calma com isso. Porque se a gente coloca tudo como narcisismo não é nada, né? Faz parte do cotidiano, então tá aqui, é tranquilo. Isso. Não Com é? certeza. Então nós temos diversas características que elas precisam se repetir em intensidade, tem que ter uma persistência, um tempo adequado. Então, essa análise, gente, o fechamento desse diagnóstico é feito especialmente pela saúde mental, por psiquiatras, né? É bom lembrar que o psicólogo levanta hipótese diagnóstica, mas ele não fecha diagnóstico, né? Essa é a função do psiquiatra. Então, tenho dúvida, talvez, se eu possa ser, como eu brinquei, né? Um narcisista geralmente não vai ter essa dúvida. Ele com certeza vai sentir que tá tudo bem com ele. Mas tenho dúvida, né? Se a minha mãe pode ser, se outra pessoa pode ser. Gente, só com avaliação do médico psiquiatra. Então, vamos cuidar disso. Com diversos fatores se fecha um diagnóstico. Fora isso, estamos falando de traços, né? Esses traços de personalidade que podem estar presentes em várias pessoas. Mesmo porque ela posta uma selfie todo dia. Todo dia ela está postando selfie. Porque, olha só, que narcísica. Não. Ela pode muito bem gostar dela. Aliás, nós podemos gostar da gente, né? É um direito que nós temos. A gente pode gostar da gente. A gente pode postar foto. Não há problema. Não. A questão não é o postar a foto. Né? Porque o se sentir bem, o gostar de si, é muito legal. É uma forma de você também ter a sua autoestima em alta e você poder estar de bem com a sua própria vida, não é? Então, o fato de postar todos os dias na rede social não necessariamente faz dessa pessoa uma pessoa narcisista. Vaidade não é narcisismo, não é, né? É outro Sim. Né, outro padrão, é outra história. E um certo perfil de vaidade é muito saudável, inclusive. Né? É claro que existe um limite, mas ele é muito saudável. Então, mas aqui a gente estava falando agora, né? O fato da mãe querer se arrumar, a mãe querer gostar dela, a mãe querer ter a sua própria individualidade, identidade, não torna essa mãe uma narcisista. Não. Essa é a grande bagunça que as pessoas têm feito, né? Sim. Essa incapacidade que a gente tem, na verdade, a vontade de julgar, né? A vontade de julgar todo mundo e colocar todo mundo dentro de um mesmo quadradinho. Sim. E tem a questão também, Esther, das pessoas... de hoje a gente fala muito mais de autocuidado. Né? A gente está valorizando o autocuidado materno, é importante. Então, imagina, essa mãe vai lá, né, na terapia dela, escuta o quanto ela tem que se cuidar, o quanto ela tem que olhar para ela, praticar atividade física, melhorar a autoestima dela, mas ao mesmo tempo ela é julgada porque se ela faz isso, ela é narcisista. Se ela faz isso, ela está olhando primeiro para ela e depois para o filho. E essa não deveria ser a ordem correta? Exatamente. Claro que quando essa criança, é o que eu falo muito no consultório, essa criança está doente, essa criança está com uma necessidade específica, né? Então ela é prioridade. Quando as coisas estão acontecendo bem, ótimo. E essa mãe tem o direito. Né? Você sabe que nisso eu sempre lembro da analogia do avião, né? Caiu a máscara, você põe primeiro em você. Porque se você não cuidar de você, você não cuida de ninguém. Se você não se salvar, você também não salva ninguém, né? Então, você poder ter esse olhar. E é exatamente isso. A saúde mental materna é fundamental. Porque ela vai reestruturar, inclusive, toda a segurança do filho. Sim. Fechando agora, né, o Maio Furtacor, inclusive, que fala justamente disso, né? Estamos aqui gravando no finalzinho de maio, né, Esther? E é exatamente esse o ponto. A saúde mental materna. Então, quanto olhar para isso não pode ser confundido, né? O quanto a vaidade ou a autoestima da mulher não pode ser confundida, né, com o narcisismo. Não é sobre isso, né? A gente não pode colocar essas coisas no mesmo patamar, né? E essa criança também, ela precisa ser ensinada, Esther, né? Porque vamos lembrar que nós mães somos o principal reflexo, né? Nós somos o espelho desses filhos. Então, se eu não me cuido, né? Se eu não me valorizo, se eu não tenho minha autoestima preservada, o que é que eu estou ensinando para os meus filhos? Eles também não vão aprender a cuidar deles. Então, de novo, estamos falando de limite, porque aí quando falamos de mães narcisistas, é outra história também. Né? Porque assim, Lili, vamos imaginar que existe um estereótipo que coloca essa mãe como aquela que vai estar sempre se doando, então é aquela que vai abrir mão de tudo para poder garantir o bem-estar só do filho, só da casa, só... E isso, essa doação, que é aquilo que normalmente as pessoas esperam, esse amor incondicional, esse cuidado, essa atenção constante, quando
isso foge de um padrão, mas aquela mãe não faz isso? Como assim? Ela saiu, vai ficar fora a tarde inteira? Ela saiu, vai ficar fora a tarde inteira. As crianças estão cuidadas, tá tudo certo. Ela pode sair e ficar. Mesmo porque, como você colocou, a maternidade não tem que ser doação o tempo todo. Você não precisa ficar velando o filho o dia inteiro para tudo. Não é saudável nem Não pra é saudável criança. nem para criança, porque você acaba tendo. Então, quando isso quando essa relação do cuidar de si, do se preservar, de olhar para você, ela é uma relação saudável de você para com você mesmo. E você não está prejudicando em nada seus filhos, em nada. Parabéns. Permaneça assim. Mãe, nada narcisista. Nada narcisista. E o melhor exemplo para os filhos. Porque, Esther, a melhor coisa para a saúde mental das crianças é a mãe estar com a sua saúde mental em dia. Claro. Né? Então, se a mãe está bem, a criança está bem, né? E cresce um adolescente saudável, um adulto saudável. Né? É melhor do que você ficar reclamando o tempo todo do que você faz. Eu não aguento mais nada nessa casa, eu não aguento mais cuidando, eu estou exausta deles, mas eu permaneço ali, eu permaneço sem cuidar de mim, eu permaneço, né? Exatamente. Então, cuide-se, não tem problema nenhum, E Lili, como é que a gente consegue diferenciar esse narcisismo clínico, que a gente fala, né, que exige de fato muita atenção, Sim. de atitudes superficiais consideradas narcísicas? Você já me deu aqui alguns parâmetros. Acho que o que mais pega, assim, Esther, é essa questão da empatia, né? Essa mãe que desvaloriza o filho, essa mãe que acha sempre que para ela, o que ela escolhe é melhor, né? Então, a roupa que eu escolho é sempre melhor, o comportamento que eu espero do meu filho é sempre melhor, essa criança não faz nada bem, essa criança não faz nada direito. E o que mais me preocupa é que o que se chama de mãe narcisista, né, são mães que são muito controladoras, né? Então elas querem que tudo seja realmente do jeito delas. E elas tratam esses filhos como se eles fossem uma extensão dela, não como sujeitos próprios, né? Não como indivíduos. Então, sendo minha extensão, precisa ser igual a mim, né? Precisa fazer tudo do meu jeito. Então, se é um pouquinho diferente daquilo que eu espero, daquilo que eu sonhei, daquilo que eu projetei, já é um problema, né? Então, tendenciosamente, essas mães acabam manipulando os filhos, gerando culpa nos filhos, né? Então, as mães narcisistas, elas podem ter o transtorno de personalidade narcisista? Pode, né? Se essa pessoa tem esse diagnóstico, ela vai executar esse diagnóstico, inclusive no papel de mãe, né? Exatamente. O ponto é que talvez não seja sobre isso, né? Talvez seja uma insegurança da mãe, né? Um medo de soltar essa criança ir para o mundo e se dar mal, né? E ela acaba gerando essa coisa da extrema proteção, que pode se perder. É muito comum ver mães que não têm rede de apoio fazendo essa função, que acaba sendo confundido como narcisista. Ou que passaram, né? Aquilo que ela... O medo do que ela já passou. Exato. Você acaba reproduzindo. Exato. Então, imagine, por exemplo, uma mãe que sofreu abuso, por exemplo, né, na sua infância. Vai ser uma mãe hiperprotetora com essa, especialmente se for uma menina. Meninos, a gente sabe que também podem passar por isso. Então, essa coisa da hiperproteção, do controle, não necessariamente é narcisismo, né? O ponto é que, às vezes, os diálogos não são claros. Né, Esther? Essa mãe às vezes não comenta sobre sua história, não fala sobre os seus medos, e ela pode acabar sendo passada, né, por isso. Então, eu escuto muito isso, sabe? Minha mãe deve ser narcisista, Liliane, né? Olha só o que ela faz. Calma, vamos compreender. O que ela passou, né? O que ela passou, qual é a história dela? Ela teve mãe, né? Ela teve essa orientação materna. Como foi essa mãe? Essa mãe também foi controladora? É o que ela conhece, né? Toda mãe controladora é narcisista, pelo amor de Deus, claro que não. Não mesmo. Não tem como a gente colocar dessa forma, né? Então, para mim, acho que a principal questão, Esther, tá em tentarmos entender essa história materna, né? E que essa mãe também possa se cuidar. Agora, se essa mãe já está estabelecendo essa função de comigo não tem nada de errado,
né? Eu sou perfeita, você realmente, né? Você não vale. O que é importante para você não vale. E essa criança começa a se sentir manipulada e ela precisa fazer aquilo que a mãe deseja para receber afeto. A gente está falando desse traço narcisista, não necessariamente do transtorno. Do transtorno. E um traço também que eu vejo bastante é que esse cuidado exagerado, ou essa mãe que acaba fazendo tudo pelo filho, esse cuidado passa a ter um preço. Farei tudo por você, mas né, a hora que você vê essa cobrança do tudo por você associado a algo que implica nessa rede, né? Nessa capturação da criança. Ou do adolescente. A gente fala de criança, mas hoje o adolescente, ele tá dentro desse caminho, né? Isso que eu ia te falar. Eu acho que esse traço, ele aparece mais na mãe do adolescente e do adulto. Né? Porque as mães narcisistas não param lá na infância, né? Não. Esse traço, ele continua na fase adulta. E o filho adulta. narcisista, o filho de pais narcisistas, eles crescem nessa realidade. Exato. E a insegurança aparece nesse momento. Então, quando a gente vê esse filho que tem dificuldade de ir pra vida, né? Esse adulto que tem dificuldade de ir pra vida, de executar a própria carreira, de se casar, né? Exatamente. E o caso que eu te passei, né, que a gente conversou, é nitidamente, sim, né? Com certeza, com certeza. Então tem muito dessa função, Esther, né? Se eu estou falando de alguém que tem alguma dificuldade como vida adulta, fica o ponto de interrogação, né? Como foi essa mãe? Como foi esse pai? Porque a gente fala muito de mãe aqui também, que eu vou te o nosso objetivo é falar de mãe. Preocupações de mãe, mas a gente não está tirando o pai da história. Eu já ia te perguntar qual é a diferença entre, né, essa característica narcísica de pai e mãe, como é que isso funciona? É até interessante que, estatisticamente, o transtorno de personalidade narcisista, ele acontece mais em homens. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa em transtorno, é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, né? Até eu me lembro bem de um professor da faculdade que, quando ele foi explicar esse transtorno, ele falava assim, sabe aquele galã? Aquele homem que é bonitão o mesmo? Latin lover, né? Como ele falava pra mim, o Latin lover. É bem isso. Aquele bonitão, pode desconfiar, né? Ele falava. Porque é muito fácil que esse bonitão, que esse galã, enfim, né? Se ache muito bonito, se ache melhor do que os outros, né? Então, isso é uma brincadeira. Uma né, brincadeira, gente, mas que foi uma coisa tão assim, interessante, porque eu escutei esse termo também. Muito de Latin lover. É bem isso, né? Então, isso também acontece, também tem os pais narcisistas, né, Esther? Os mesmos traços que as mães podem trazer, os pais também podem. Por que as mães sofrem mais com isso? Porque faz parte da nossa cultura. A mãe tem uma influência maior nos filhos. Né? Isso. E talvez a mãe não perceba o marido narcisista também, né? Muitas vezes ela não consegue perceber que aquele indivíduo está ali sugando todas as possibilidades dessa mulher ser ela mesma, né? Sim. Isso é o típico, né, de quem convive com alguém que é narcisista, né? Então, se o pai tem essa tendência, né, de ser narcisista, se tem o transtorno ou tem traços, né, dele, é muito possível que a gente esteja falando, inclusive, do famoso relacionamento abusivo. Exato. Então, isso vai ter consequências para essa esposa, consequências para os filhos, né, que também vão entrar nesse emaranhado. Né? Essa ideia de tudo tem um preço é muito interessante, né? Para os pais, vamos colocar, para os pais narcisistas, né? Porque quando tudo tem um preço, a autonomia ela é retirada do indivíduo. Porque que preço eu quero pagar para ter aquilo, né? Ou por que eu tenho que pagar um preço tão alto? Né? Então eu vejo muito nos adolescentes essa realidade. Por que é que eu tenho que fazer isso para minha mãe? Se eu não estou com vontade nenhuma de fazer. Por que é que eu tenho que cumprir com algo que me agride tanto? Ou seja, frases do tipo, nossa, você vai me deixar sozinha de novo aqui? Você vai sair com seus amigos? Eu vou ficar aqui? Papai não está em casa hoje. Depois de tudo que eu fiz para você. Nossa, olha o almoço que eu fiz. Você não vai almoçar em casa?
É um preço muito alto. É um preço alto, né? Por isso que eu falo, Esther, a gente tem que cuidar um pouco, né, do que é o narcisismo e o que é, muitas vezes, uma insegurança, uma solidão dessa mãe. Né? Porque é isso, o papai não está em casa, quer dizer, ele não tá, eu não tenho ninguém. Né? Se você não ficar comigo, eu não tenho ninguém. E às vezes a gente está falando de uma mãe que não sabe ficar sozinha. Exatamente, né? com ela mesma, né? Exato. E ela pode ali manipular de alguma forma a situação. Então, olha como é complexo. Né? Tudo, eu acho que isso é muito complexo. E realmente, né, a gente enquanto filho, né, vamos pensar aqui no papel de filho, a gente não tem que pagar o preço das escolhas da mãe ou do pai, né? Então, se essa mãe não se cuidou, se essa mãe não fez, tecnicamente, a gente não tem que fazer por ela algo que ela não fez por ela mesma, né? Mas esse emaranhado que fica, essa culpa, eu falo que elas fazem, Esther, a dívida da gratidão. Exatamente. Né? Então, eu faço algo por você e agora você tem que me agradecer. Como se a doação não fosse de coração. A doação do tempo, do investimento, né? Exato. Olha o quanto eu paguei de escola para você e agora você nem me paga uma viagem, por exemplo. Já escutei isso, né? Por isso que eu estou dizendo, né? Então, esse movimento, né, de querer a troca, né? Então, eu fiz por amor, mas eu quero que você me devolva. Não é amor. Não é. Não é amor. Então, é um preço muito alto a ser pago, né? Fiz. Né? E eu tenho que lidar com isso também, né? No papel de mãe. E o filho recebeu, como todo bom filho, recebe. Né? O filho tem que receber. E ele tem que dar continuando. Então, ele dá para os filhos dele, ele dá para os projetos dele. Esse é o entendimento que falta. Com certeza. Não certeza. É um outro caminho. É um outro caminho. Você recebe como filho e você vive a sua vida como filho. Isso. Não que você não possa ou não deva até, né, Esther, cuidar, por exemplo, se a gente estiver falando de velhice, né? Não é sobre isso, né? O cuidado é diferente da dívida. E o contexto também, Lili. Quando eu escuto, eu tive filho para não ficar velha sozinha, eu quero ter um ataque. E eu escuto isso. Sim, eu tive filho porque eu não quis ficar uma velha solitária. E sabe qual é o preço que eu estou pagando? Eu tive filho, fiz tudo por ele e eu sou hoje o quê? Uma velha solitária. Porque não foi construído antes. Sim. Essa relação não foi construída antes. Sim. Não é? É muito comum dessas mães, aí eu vou colocar todos os rótulos, né? A narcisista, controladora, manipuladora, isso. né? Claro, não estamos generalizando, né? A gente está trazendo um contexto específico. Isso que é bom a gente deixar claro. É muito comum que elas tenham dois perfis de filhos, né? Ou o filho que gruda, né? Que não consegue sair, não consegue ir para a vida, ou o filho que vai embora, né? Todo mundo que vai embora, por exemplo, morar em outro país, tem esse perfil de mãe? Não, claro que não, né? Mas é comum que essas mães tenham esses dois perfis de filho. Ou elas conseguem manipular o suficiente para que eles estejam sempre ali cuidando delas, né? Estejam com elas. Ou, né, elas acabam expulsando e eles realmente vão embora para poder viver a sua própria vida. Sem dúvida, sem dúvida. Porque daí também envolve uma super cobrança. Nossa, tem 40 anos, eu tenho que lavar sua roupa? Nossa, tem 50 anos, eu tenho que... tem 40 anos, você continua lavando a roupa. Mas foi essa troca, foi essa moeda que você construiu dentro da sua relação. Exatamente. Como é que você faz? Você põe agora Se eu me faço necessária, né, Esther, o tempo todo, esse filho também não vai para a vida, né? E as mães narcisistas pagam esse preço depois, né? Porque esse filho não vai para a vida e ela tá ali com 80 anos ainda tendo que cuidar dos filhos. Né? Uma outra coisa, não é, Lili? Quando a gente pensa no perfil do pai narcisista, né? O quanto ele quer que o filho tenha um status, ele quer que o filho seja maravilhoso e cria já a performance do filho ideal. Mas, ao mesmo tempo, e eu vivi isso em alguns momentos, né, de escutar assim, eu tenho uma empresa, mas ele não tem a menor condição de cuidar dela. Ele vai precisar ainda ficar aqui dentro muito tempo para ele aprender. E isso quando não é falado para o próximo filho, né? E aí o filho fica... É o contexto da desvalorização. É desvalorização que é específica, né? Que é bem ligada a esse
momento, não é? Eu investi tanto em você, eu te paguei todos os cursos de inglês. E você não fala inglês até hoje. E você não dá conta. Exatamente. Então tem muito desse movimento, né? Dos pais e das mães, né? Então eu fiz a minha parte, você que não fez a sua. E às vezes essa parte foi feita em excesso, e aí não deixa essas crianças, né, darem conta também da própria vida, né? Lili, você está falando, agora eu estou pensando num outro contexto aqui que a gente nem tinha pensado, mas vamos pensar juntas agora, então. Vamos lá. Né? Filhos de pais narcisistas tendem a reproduzir isso nas famílias? Tendem. Ou a reproduzir. Ou a fugir. Ou a fugir. Ou às vezes, a fugir, né? Ou às vezes aceitarem a relação. Esse é um dos prejuízos, né? Sendo filho de pais narcisistas, aí nesse caso tendo o transtorno ou sendo esse, né, essa tipologia e esse rótulo, né, de mãe narcisista. Um dos grandes prejuízos na fase adulta é exatamente esse, né? Essa criança, né, que se torna adulto realmente não conseguir, ou ela repete o padrão, faz a mesma forma, né? Ou ela se anula na própria vida, muitas vezes. Então, às vezes, ela não vai desenvolver, por exemplo, uma ótima carreira porque ela não pode ser melhor do que a mãe, porque ela não pode ser melhor do que o pai, né? Então, são adultos, muitas vezes, apequenados, né? Eles ficam inseguros, eles tendem a reproduzir relacionamentos abusivos, né? Então, tendem a atrair esse perfil, porque eu não sei ser grande, né? Eu não sei ser suficientemente grande, melhor dizendo, né? Porque não é sobre ser arrogante, sobre ser grande, mas ser suficientemente grande para ser adulto, responsável, né? Para dar conta das minhas rotinas, dos meus relacionamentos. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam atraindo nos relacionamentos pessoas que são superiores a elas. Então, acabam... É comum, né? Infelizmente, essas mulheres, filhas, né? Serem vítimas lá na fase adulta de violência doméstica, por isso exemplo. Que eu ia falar. Né? Infelizmente, é uma verdade. Né? É um dos prejuízos. É um dos prejuízos. Agora, quando há essa fuga do padrão, também há... por mais que você queira fugir desse padrão, em algum momento a sua pergunta é: mas eu estou me sentindo tão culpada porque eu não fui lá ontem, não fui ver minha mãe ontem, eu não fui ver meu pai. Mas eles dependem da minha visita. E nem sempre eles dependem da visita, né? Nem sempre eles querem até a sua presença ali. Mas você cria essa ideia, né? Isso é típico de quando as mães são vítimas, né? Então, esse narcisismo que leva ao vitimismo, né? É uma das características. E aí gera culpa. Então, eu não posso fazer uma viagem sem levar minha mãe, por exemplo, né? Como assim, né? Eu atendi uma cliente uma vez que ela não conseguia comprar uma pizza se ela não mandasse, né, a pizza para a mãe também, né, ou para o pai. Olha que interessante. É super interessante isso. Né? Então, como eu posso me beneficiar de algo se os meus pais não têm isso? Não tem né? isso. E eu, como mãe, né, Esther, o meu padrão, isso a gente conversa muito lá em casa, meu marido pensa da mesma forma, né? Eles precisam ser melhores do que a gente, né, gente? Nossa. A cada geração, eles têm que ser melhores. Então, meus filhos, gente, se eles forem pra vida, se eles tiverem muito sucesso, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. Pois é. Não quero filhos que fiquem aqui agarrados em mim, né? Eles têm que ir. E um dos padrões, né, dos pais narcisistas é exatamente esse, né? A Querer competição entre o que cada um Isso. faz. Isso. Então você faz, nossa, aconteceu isso com você, não, mas eu já passei por isso uma vez. Essa frase é demais, né? Isso. Nossa, eu tive um sucesso numa empresa, eu já passei por isso uma vez, é muito gostoso mesmo, né? Quando a gente tem esse sentimento. E eu falo, gente, há necessidade dessa competição? Sim. Não, né? Ou o contrário, né, Esther? Aí, nesse teu exemplo, o pai ainda reforça, assim, né? Eu já passei por isso, eu sei como é, mas e quando é o contrário, né? Ah, que bobagem isso que você está dizendo. Você é um moleque, você ainda tem que crescer, né? Então, dos dois lados tem uma desvalorização, né? A gente não dá só para ouvir, né? Que legal que teu filho está te contando. Exatamente isso. Que não coisa boa que teu ouvir. filho está te falando, né? Aí chega, seja em qualquer fase, né? Chega a criança contando: ai, mamãe, porque hoje um amiguinho falou alguma coisa e essa mãe fala: ai, que bobagem, né? Desvaloriza. Ou então: ai, nossa, eu já passei por isso, olha, que difícil. E o adolescente, o adulto, todos podem passar por isso, né? Aliás, é um padrão que muita gente vai passar por muita coisa igual, não é? Igual só a sua. Escuta, né?
Só escuta, só deixa falar, só não deixa julga, ser um indivíduo. Não julga, escuta, curte de uma forma. Você pode curtir com um sorriso só. Já é uma forma, né, de você mostrar que você está interessada naquilo, só escutar. Enfim, a gente cresce, a gente trabalha ouvindo isso constante, porque, como você falou também, né, Lili? Interessante que a maioria das vezes quem traz o problema dos pais narcisistas é o filho, que vem, é o reflexo, né? É ele que sofre com tudo isso. Porque, Lili, uma questão, né? A mãe ou o pai narcisista, ele não tem a noção de que ele é narcisista, né? Não. Esse é o grande ponto, é a brincadeira que eu fiz no começo, né? Eles nem chegam no consultório, né? Porque realmente, geralmente foge, né? Eles têm que sofrer muito, assim, para eles pararem em algum momento e perceberem, sabe? Nossa, tem alguma coisa acontecendo. Meus filhos não querem ficar perto de mim, né? Aí, depois de se fazerem muito de vítima, talvez eles consigam ter a consciência de que a questão está com eles. E por isso que eles estão afastando todo mundo. Mas, geralmente, Esther, pelo menos um desses filhos, eu brinco que fica para contar a história, né? Pode, se tiver 4 filhos, 3 vão embora e um fica. E aí, esses pais ou essa mãe, enfim, eles continuam se reforçando, porque tem aquele que está ali, né? Então, ai, que bom, tá vendo? Seus 3 irmãos me abandonaram, mas que bom, né, que você está aqui comigo. Você é meu filho predileto, né? Então, esse perfil de movimento, essa questão é muito, né, esse movimento da mãe também narcisista, né? Desvaloriza os outros, aí eu valorizo você, porque eu só tenho você. Então vai mantendo, é complicado. E vai nesse enredamento, né? Porque por mais também que esse filho queira se afastar, a mensagem já foi dada. Não há mais ninguém aqui. Só existe você. Ou seja, olha a responsabilidade que você joga para cima do outro, né? Sim, com certeza, com certeza. Super pesado. E pensando aqui no relacionamento desses adultos também, né, Esther? Então, eu sou filha, né, dessa mãe narcisista, enfim. Isso é mais comum com mães, filhos, homens, né? Geralmente são os filhos homens que ficam com a mãe, e a filha mulher, ela precisa dar conta da própria vida para ela poder ir, né? Porque essa simbiose entre mães e filhas é uma coisa complexa. Então, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente a filha rompe com a mãe narcisista e o filho homem fica, né? E quando não tem esse filho homem, né, o que pode acontecer muitas vezes é uma dessas filhas ficarem e uma outra conseguir ir, né? Mas pensando, por exemplo, eu penso é comum, né? Eu escuto muito isso no consultório de esposas que têm filho, são casadas com filhos de mães narcisistas, né? Essas esposas sofrem demais, porque a mãe vem em primeiro lugar, né? Porque a mãe é mais importante, né? Eu já cheguei a atender esposa que dizia, você escolhe, a sua mãe ou eu. É muito complexo isso. Então, os relacionamentos desses filhos ficam também prejudicados. Né? E aqui a gente está falando de uma relação mãe e filhos, não é? Mas a relação casal é tão complicada quanto. Porque você vê nessa relação que, normalmente, um se anula completamente em função do crescimento do outro. Acabou. Não é? Então, frases do tipo, olha, eu trabalho para sustentar tudo aqui. Portanto, a casa, você que dá conta. Porque quem é o provedor financeiro sou eu, então eu ponho dinheiro, você atende à vontade. Eu não sei como você vai fazer, mas eu não posso resolver. Você quem tem que cuidar disso. Né? Então, porque o meu trabalho é mais importante, porque a minha vida é mais importante. Muito mais, né? Então a gente vê essas relações e eu penso como uma reprodução do que já se viveu na infância. Então, tá tudo ok, né? Tá tudo ok pro indivíduo que não se entende como narcisista, mas entende que aquele é o padrão normal de viver, de ser. Né? É o mundo certo para ele. O mundo certo. Assim e o lago, que é o outro que tem que conviver com isso, realmente é esse que vai se anulando, que vai vivendo a tristeza. E aí são esses que entram no consultório desesperados, com crise de depressão, muitas vezes, com crise de pânico, tentando ser alguém, né? Não se reconhecendo mais como pessoas. Então, quando aquela pessoa entra no consultório e fala assim, eu não sei mais quem sou eu. Né? Porque eu
Eu já me perdi nesse processo. Com certeza. O outro tomou uma importância Muito maior. Seja o maior marido, do que a a esposa, a mãe, o pai, né? Mas o outro tomou uma importância muito maior do que a minha. Então eu me anulo, eu me fecho, eu não sei mais quem eu sou, eu já não sei mais o que eu gosto, né? É comum, Esther, por exemplo, essa vítima, né? Vamos pensar assim, não saber escolher nem o que quer comer, nem o passeio que quer fazer, não consegue, não sabe escolher, né? Perde isso, porque sempre do outro foi mais importante. E aí, lembrando da tendência à repetição, né? Então eu vivi isso com meu pai ou com a minha mãe, e agora eu vivo isso com meu marido ou com a minha esposa, né? Então é muito fácil esse padrão ser repetido, porque é aquilo que o cérebro reconhece como natural, Exato. né? É assim que são assim as relações, né? Então vai se anulando, e de repente é isso, né? Entra numa depressão, num pânico, em algum outro movimento e vai pedir ajuda. Exato. Aí descobre o que está acontecendo. Exato, aí descobre. E essa descoberta é tão doída, gente. Quando a pessoa descobre que ela está de fato vivendo só a vida do outro. Sim. Então acaba se anulando. Porque enquanto você é adolescente, quando você é criança, você não consegue ter essa percepção. Então você só vai. Agora, quando você chega na fase adulta, que há a possibilidade de você buscar ajuda por conta própria, de você se entender, aí essa descoberta é doída, não, Lili? É doída. Quantos casamentos não se desfazem? Muitos. Né? Quantas relações mãe e filho não se dissolvem por conta desse olhar? E aí, o que vem é ingratidão. Tá vendo? Foi uma ingrata a vida inteira, por isso que ela... Né? Eu dei tudo, ela se foi, é uma ingrata. Sim. Ele não veio mais me ver, meu filho é um ingrato. Daí o drama da ingratidão é um negócio imenso, né? Que é a questão da dívida, né? Dívida. Como eu mencionei anteriormente. Agora... Então, se eu ponho uma dívida, essa dívida está sendo cobrada nesse momento. Né? É um despertar, Esther, é um desafio. É uma delícia esse despertar. Quando a gente vê esse despertar, não é delicioso? Eu diria que no passo 2. No primeiro momento é só acudir. Aqui a gente no papel de terapeuta, né? É acudir. É acudir, é ouvir o choro, é lidar com o não, né? Porque a negação existe, Esther. Exato, a negação existe. Até porque o nosso papel não é dizer, olha, veja bem, você está numa relação narcisista, né? Numa relação abusiva. O nosso papel não é esse, exatamente. Né? A pessoa precisa conduz, perceber. Né? A gente conduz a percepção. Isso. E quando essa ficha cai, não, mas tem uma negação. Mas o que você acha? Você acha que meu marido é narcisista mesmo? Você acha que eu vivo um relacionamento abusivo? Você acha que a minha mãe é narcisista, né? É essa pergunta que vem pra gente. E às vezes às vezes não é, né, Esther? Enfim. E também não cabe a mim fazer diagnóstico, né, gente? Eu não posso falar do outro que eu nem conheço, geralmente, né, nessa relação. Mas enfim, é essa dor toda, eu diria, sabe? As pessoas, elas se perdem num primeiro momento, é difícil, e elas começam a se reconstruir, olhar para elas, e quando elas conseguem fazer, aí sim é lindo de ver, né? Essa reconstrução muito bonita. É muito bonita. E são pequenas escolhas que acabam sendo feitas, sabe? Às vezes de uma blusinha escolhida só por mim. Ela falava, eu tive uma assim, essa aqui eu escolhi sozinha. Olha, gente, é uma blusa, uma blusinha. Mas são nas pequenas coisas que o valor aparece, né? Nas pequenas coisas. É muito bonito. Eu também tive uma situação assim de uma cliente que foi na loja a primeira vez sozinha, sem a mãe, assim, para ela escolher. E foi muito bonito ver o movimento, sabe? É isso. É sobre isso. É sobre isso. Lili, nós vamos bater o que a gente olha o que a gente combinou. Eu diria que tinham muito mais coisas pra gente falar, Esther, mas é isso aí. Se olha, deixar, a gente fica. Eu vou te falar, mim tá tudo... Lili, sempre um prazer, mas é sempre delicioso ouvir você. Eu tenho muita admiração, não é rasgação de seda não, gente, mas é que eu tenho admiração mesmo pelo trabalho, pela pessoa que é. Então eu fico muito feliz quando ela aceita vir falar. Muito obrigada, Lili, mas eu que agradeço. Eu quero que você
dê os seus canais, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. Você atende online, que eu acho isso é importante você colocar, né? Que você faz o atendimento online. Atendo presencial no Espaço Tríade em Indaiatuba, online. E online, brasileiras que moram fora, né? Eu tenho bastante esse público. E também de outras cidades. Eu falo que eu só não atendo online quem é de Indaiatuba. Quem é de Indaiatuba pode vir para o consultório. Pode vir. Mas me abri também, né, para atendimento online já tem alguns anos e é muito, muito gostoso, muito positivo. Então, meu Instagram é Liliane Balan Psi, o contato 19991420383. E eu queria agradecer de novo, né, por estar aqui. Gosto muito, né, desse podcast. Acredito muito, você sabe disso, né, Esther? Eu sei. Na importância, inclusive, né, daquilo que você faz, de difundir esse conteúdo para as mães, realmente, que estão muito confusas hoje em dia. Né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, parabéns pelo seu trabalho. Eu gosto muito disso. Vamos juntas. Gente, sempre bom, adoro. Cada edição é um momento mais delicioso, é um papo melhor, uma conversa melhor e a gente vai se aperfeiçoando. Olha, já pedi, você tem dúvidas, pode botar aqui, ó, escreve, estou com dúvida em tal coisa. Esther, adorei esse conteúdo, mas eu gostaria de ouvir. Pode pedir, a gente está aqui para atender também os desejos, as necessidades. Vamos lá. Pode mandar mensagem, viu? Eu tô aqui, canal Preocupações de Mãe. Toda semana um episódio novo, com gente bacana, com conteúdos novos. E aqui, @EstherSartori_ ou @Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vocês já sabem, né? Tá gravadinho isso. Vem ouvir, adorei.